Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente com vocês para tratarmos de mais um assunto a respeito do olhar sistêmico. Né? Boa tarde, Maria Aparecida. É muito bom compartilhar esse momento com você. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos que estão aí conosco. É sempre um prazer, né? Essa nossa conversa já está se tornando. Precisamos agora alimentar com um chá, né? É verdade, né? Podemos trazer um chazinho. Nós temos no grupo da noite o pessoal que come pizza, frita pipoca, então fica bem movimentado do outro lado, né? Então nós podemos contar com chá com bolo, alguma coisa assim, né? Mas tudo bem, delícia. se tivermos o chá com bolo, a gente fala da visão sistêmica, que é uma coisa tão gostosa e maravilhosa de se falar, né? Eu sou apaixonada pela visão sistêmica. Eu também sou apaixonada, Maria Aparecida. Alguma coisa me incomodando. Eu sou a Mara Lúcia Antônio da Silva, eu sou educadora e terapeuta sistêmica, eu atendo no Espaço Mahadeva e também faço atendimentos online. Né? Então, de acordo com a necessidade do cliente, a gente está disponível para ajudar naquilo que for possível. E hoje nós vamos falar a respeito do olhar sistêmico dentro da escola. Como é que isso se dá? Não é, Maria Aparecida? E eu sou Maria Aparecida Dionísio, sou pedagoga, psicopedagoga, fiz 3 anos de psicologia integral, tenho uma formação em psicologia integral, consteladora familiar, sistêmica, fiz minha formação com a Mimansa, a gente ainda faz treinamentos ainda com essa pessoa maravilhosa, e a pedagogia sistêmica é um tema que me apaixona muito, porque eu sou uma apaixonada pela educação, né? Então, falar da pedagogia sistêmica é uma praia que muito me atrai, muito me alegra, porque assim, quando a escola estiver aberta, a pedagogia sistêmica está se alastrando vagarosamente pelo país, a gente tem visto um movimento bem bonito, e eu fico feliz quando a gente ouve essas coisas, né? E nós estamos preparando para o próximo ano, já online também, um curso de pedagogia sistêmica, e com bastante coisa nova do que tem por aí, porque eu falo da psicologia integral e eu incluo, né, na visão sistêmica essa questão, e aí então fica muito mais rico, né, nós ampliamos mesmo muito mais a nossa visão sobre o que o planeta nesse momento está trazendo para nós de conhecimentos, e isso enriquece a visão sistêmica, né? Então, estamos aqui para falar um pouquinho de pedagogia sistêmica. E nós que trabalhamos, né, você que já trabalhou dentro da escola e eu que atuo diretamente dentro da escola, a gente percebe o quanto nós precisamos trazer um olhar diferente para dentro do espaço escolar, porque está muito difícil ser um profissional da educação dentro das condições que a gente trabalha hoje, né? A gente percebe o quanto os professores estão carregando uma carga muito pesada, e junto com os professores, os coordenadores, os diretores, os pais também, porque acabam, né, dentro desses papéis que se invertem, né, na escola, a família também fica sobrecarregada, porque acaba ocupando espaços que também não é dela. E o olhar sistêmico, ele faz essa reorganização, cada um no seu lugar, e as coisas vão ficando mais leves. Né, Maria Aparecida? Você falou de uma questão bem interessante, que é o pertencimento, a hierarquia, cada um no seu lugar. Quem pertence, pertence. Quando estamos no nosso lugar, somos fortes. Essas são leis básicas, né, da pedagogia sistêmica, né, da visão sistêmica, né, é isto que estrutura esta visão nova, esse momento novo de aprendizado nosso. E dentro da escola, que seria hoje o nosso tema, a gente foca um pouquinho mais, não só a escola, a instituição, né, de ensino do país, que seria Estado e prefeitura, né, as estatais, mas a escola particular também. Nós vemos um quadro de magistério hoje adoentado.
Adoentado no seguinte sentido: o professor acaba trazendo para si uma carga que não é dele, que ele não deveria carregar, né? Mas por um motivo ou por outro, ele adentra espaços que não são deles, ele leva para casa a história da criança e convive com essa história, né? Ele leva essa história de dor da criança e convive com essa, ao longo do ano, ao longo do tempo que ele está ali com a criança, ele passa a conviver com isso. E isto é causa de doença também para ele. Isto cria, né, situações delicadas onde o seu sistema também vai adoecendo, porque ele está tentando carregar alguma coisa que não é dele. E isto, é claro, causa um desequilíbrio, porque ele entra em espaços dessa criança tentando ajudar, quando, na verdade, nós não precisamos ajudar a criança, nós precisamos apenas respeitar o destino da criança. Quando ela vem para a escola, quando a criança entra para dentro da escola, ela traz com ela um destino. E é esse destino que tem que ser respeitado. E aí, quando o professor entra, né, eu até gostaria, quem sabe, na próxima semana, nós temos um material da Angélica Louveira, maravilhoso, é um exercício que ela faz, se nós conseguíssemos fazer aqui, seria muito bom, mostrando como é a dinâmica, né, do professor e do aluno. E é muito interessante ver essa dinâmica, porque no primeiro momento, o professor recebe aquele aluno, né, percebe a história desse aluno, sem entender muito bem a dinâmica, traz para si essa história, e no primeiro momento, quando ela traz para si essa história, o aluno já vai se perceber como alguém que não está sendo visto em sua totalidade. Porque a professora começa a olhar além dele, ela começa a olhar o sistema dele. E aí ela se coloca numa posição que não é a dela, que seria a posição da mãe. Muitas vezes até a posição dos pais. Quando ela faz isso, ela perde a função dela, que seria olhar a criança. E aí ela cria um distanciamento. Além desse distanciamento, ela cria também um desrespeito, porque a criança, percebendo os campos, nós sabemos, né, nós entendendo as leis sistêmicas, os campos são percebidos por nós, né, existe uma percepção desses campos. Então, a criança, percebendo isso, ela percebe que o professor está passando por cima do seu próprio sistema, querendo entrar no lugar de uma mãe ou no lugar de um pai. Uma mãe que, por algum motivo, não pode estar presente o tempo inteiro, um pai, alguma coisa assim. Não importa a dinâmica, importa que o professor se reporte para um lugar que não é dele. E a criança percebe esse sistema. Ao perceber isso... É importante. Pode falar. Só quero fazer uma colocação que é importante as pessoas entenderem, né, que me colocar no lugar da mãe é uma coisa assim, muito sutil, né? Toda vez que eu olho para esse meu aluno e eu acredito, né, e eu julgo aquela mãe acreditando que eu no lugar dela faria melhor enquanto mãe, mesmo que eu tenha toda uma intenção de ajudar este aluno, eu estou colocando no lugar dessa mãe, né? E aí acontece exatamente isso que você está falando. A criança percebe isso emocionalmente falando, internamente falando, e aí vai criando todas essas dinâmicas que acontecem dentro da sala de aula, né? Exatamente. Essa postura, essa situação, e quando a gente fala de levar para a escola a postura sistêmica, a pedagogia sistêmica, nós falamos de levar uma postura para o professor. Quando o professor entende essa questão das leis sistêmicas, quando ele entende a questão de estar no próprio lugar, a criança no lugar da criança, os pais no lugar dos pais e o professor no lugar do professor, é uma postura que ele deve adquirir. Então, quando a gente vê a pedagogia sistêmica dentro da escola, é uma coisa muito simples. Não é uma mudança de comportamento, nós não vamos tirar ninguém do próprio lugar, nós não vamos criar nenhum tipo de desconforto. É apenas um olhar com um novo direcionamento.
Então, é uma postura que o professor deve adquirir antes. Então, quando a gente fala, os professores estão doentes, a grande maioria está doente porque está na postura errada. Não tem uma postura correta para olhar o aluno, é só isso. Então, quando eu olho o aluno, quando eu olho o meu aluno, respeitando o que ele traz, o destino que ele traz, e às vezes são destinos difíceis. Eu recebi um aluno uma vez que tinha perdido o irmão, e era muito difícil aquilo para ele. O irmão tinha, ele com 8 anos, o irmão com 3 anos, e ele viu a situação toda acontecer. Então, aquilo era muito dolorido. Ele não conseguia falar, e nós, através de um desenho, né, eu dei a comanda para a sala inteira, através de um desenho, ele conseguiu esboçar a emoção que ele estava sentindo, que há tanto tempo estava reprimida. Então, naturalmente, isso foi feito porque estávamos trabalhando junto com o professor, né? E fizemos, então, esse exercício, um exercício com tínhamos 32 alunos, e fizemos o exercício com todos, e naquele momento não sabíamos que o resultado seria esse, mas o resultado foi maravilhoso, porque ele se abriu, e no desenho ele colocou, e aí ele chorou bastante, falou do irmãozinho, e acabou, e as coisas foram para o lugar. Então, o professor não saiu do lugar dele. Era naquele momento, era isso que nós estávamos fazendo na escola. Mostrando um pouco da visão sistêmica, para que os professores pudessem, então, olhar para si mesmos. Era essa a ideia. Porque não tem como se fazer uma constelação dentro da escola, né? É uma situação um pouco delicada. O professor precisa sair da escola para buscar o trabalho de constelação. Mas é possível você levar a postura sistêmica para dentro da escola. É possível você levar exercícios, é possível você falar com professores, né, numa reunião, e você mostrar como é que nós podemos, através do entendimento dessas leis, como é que nós podemos mudar nossa postura diante do nosso aluno. E não querer entrar em espaços que não são nossos, que seria o lugar dos pais. No primeiro momento, é isso que os professores tentam fazer, né? Eles se veem naquela situação triste, que é a mesma situação do aluno às vezes, existe uma projeção aí, às vezes, em alguns momentos, isso acontece e é muito forte. E aí ele quer carregar a história do aluno para si, e leva esse destino para casa, sem respeitar o destino da criança, né? E aí, a partir do momento que eu entro nessa necessidade de resolver o problema do meu aluno, como se eu fosse a mãe dele, eu estou saindo do meu lugar de professor e entrando no lugar da mãe, entrando no lugar do pai, e aí, ao invés de resolver o problema, eu aumento este problema, né? Porque a criança, ela entra aí nessa dinâmica de honrar a família, de honrar o pai e a mãe, e ela acaba não fazendo esse movimento que você conseguiu através desse exercício, né? Porque essa criança se abriu para esse movimento, porque não havia julgamento das pessoas que estavam aplicando. E ele se permitiu falar a respeito da sua emoção, e o problema dele foi resolvido, né? É interessante isso que você fala sobre a honra da criança ao sistema, né? A criança é absolutamente fiel ao próprio sistema. Ela é fiel aos pais, ela é fiel ao próprio sistema. Não importa que sistema seja esse, não importa que situações delicadas ou não aconteceram nessa família, né? Não importa o que essa criança esteja vivendo naquele momento. Ela é fiel ao sistema, ela é fiel a tudo aquilo. Quando nós recebemos, né, num consultório, ou recebemos em atendimento constelações que envolvam criança, nós percebemos isso. Quão fiel é a criança ao seu próprio sistema, ao seu pai e à sua mãe, né, a começar dali que inicia o seu sistema. Então, quando o professor faz isso, você imagina no coração da criança como fica. Imediatamente ele passa a negar a presença do professor na própria vida, né? Se ele nega o professor, ele nega o aprendizado. Então, a criança não vista com respeito com o seu próprio destino, ela não fica pronta para o aprendizado, que é a função do professor. Então, nossa função é trazer essa criança como um todo para o aprendizado. Mas se eu não respeito esse todo dessa criança, se eu não respeito a criança no seu sistema, com toda a dor que ela carrega, ou não, se eu não respeito, eu não tenho como trazer essa criança para o aprendizado. A criança estará olhando para outras coisas, menos
estar presente para o aprendizado. Por isso que a gente diz que a postura sistêmica, a pedagogia sistêmica nos mostra e nos ajuda no sentido de olhar e ter uma postura diferente dentro da escola. E é uma coisa simples. É olhar para nós como nós mesmos somos, então olhar para mim como professora e olhar o aluno como aluno. É isso, deixar com ele o que é dele, deixar comigo o que é meu. Então, eu também não posso trazer para dentro da sala de aula, eu não posso me colocar, me reportar como mãe, porque eu não sou mãe deles, eu sou só a professora. Com todo respeito e amor. A pessoa fala, então eu não posso ligar, a criança vem com problema, eu não posso acolher. Nós estamos falando de uma postura, nós estamos falando de uma postura que eu devo ter. Eu tenho um limite para chegar no meu aluno, eu tenho um limite, eu não posso ultrapassar esse limite. Na medida que eu olho para essa criança, criticando a mãe dele por dentro, eu não preciso falar, ele vai sentir. É o que a gente está dizendo aqui, é a postura interior. Eu tenho que ter um respeito por esse destino dessa criança. E isso é uma postura interior, essa postura ela não é exterior. Não adianta eu dizer que eu respeito os pais dos meus alunos. Eu respeito. E a minha sala é disciplinar. Por que será? Por que será? Talvez exatamente por isso, né? Talvez porque eu não os respeite. Às vezes, assim, pode dar essa impressão, né, de eu não falo, né, aliás, o meu discurso é um discurso respeitoso, mas se lá dentro eu julgo, é como se as minhas palavras gritassem, né? Porque a sensação que a criança vai ter, ela vai falar assim, mas que esquisito, né? Porque a professora fala uma coisa, mas eu sinto outra, eu não consigo gostar dessa professora. Eu não consigo gostar das coisas que essa professora passa para mim. Eu não consigo participar da aula, né? E a criança, ela não vai conseguir nomear o porquê daquela, vamos dizer assim, daquele mal-estar que ele tem com aquela professora. Ele não sabe, ele só sente. Ele sente que ali Exatamente. Tem alguma coisa esquisita, né? Alguma coisa ali não está pegando bem. Então, e a criança ela é muito espontânea. Se eu não vou com a cara dessa professora, eu não vou fazer nada que ela queira me ensinar. Né? Eu não vou entrar em contato com essa pessoa que aqui dentro de mim está dizendo que tem alguma coisa errada. Né? Toda criança gosta de aprender. Toda criança. Toda criança. Porque isso é uma atitude intrínseca ao ser humano. Isso está dentro de nós, não tem como tirar isso. Então, toda criança gosta de aprender. Na verdade, nós não temos crianças indisciplinadas, né, ou crianças que não estejam prontas para o aprendizado. Nós temos um sistema que está falho e que, naquele momento, não está dando para a criança aquilo que ela necessita. Não está olhando para ela da forma como deveria ser olhada. Né? A criança, quando vem já de um sistema... Quando ela traz para a escola um desequilíbrio, por conta do seu próprio sistema, se ela chegar na escola e ela receber dos professores o respeito a este sistema, ela pode não conseguir aquele 100% que o professor gostaria, que às vezes não consegue, mas ela vai atingir níveis assim que podem surpreender o professor, porque ela está sendo respeitada, ela está sendo vista como um todo, ela não está sendo vista como uma parte, como alguém que está sem uma parte. Ela está sendo vista como um todo. E aí ela se entrega a esse aprendizado, com amor, porque aprender é gostoso, faz bem para nós. Né? Qualquer idade que tenhamos, toda lição nova, quando nós nos predispomos a aprender, é muito bom. Eu falei para você hoje à tarde de questões que eu estava vivenciando aqui sobre a aprendizagem. Por que eu fiquei brava? Fiquei brava porque eu não estava conseguindo compreender o mecanismo. Mas à medida que você consegue compreender o mecanismo, você fica feliz. A criança é a mesma coisa, no primeiro momento tem um embate ali dentro dela. Puxa, não consigo entender, não consigo entender. Se esse embate é só com ela e a aprendizagem, ela vence. Ela consegue tirar de dentro dela, desse arcabouço que ela traz, intelectual, de conhecimento, ela consegue tirar ali soluções para responder naquela questão que está difícil. Né, aquele próximo passo para outras aprendizagens, ela consegue.
mas porque ela está num todo, ela está sendo vista como um todo, sendo respeitada, sendo acolhida realmente, respeitada no seu próprio sistema. Agora, quando já de cara o sistema não é aceito, a criança é julgada, então o que vai acontecer? Ela vai se sentir excluída, porque quando nós julgamos, nós excluímos. Se eu julgo os pais, eu excluo a criança. Vamos repetir, a criança é absolutamente fiel ao seu sistema. Quando eu julgo os pais, eu estou julgando a criança também. Então, ela vai se sentir excluída. Quando eu excluo um, alguém vai honrar aquela criança num outro momento. Então, quando eu excluo um, nós teremos um outro. Por isso, nós temos um padrão de indisciplina muito grande dentro da escola. Isso em todos os níveis. Não estamos falando aqui só do infantil. Você pode percorrer... Escolas particulares e públicas. Escolas particulares e públicas, aqui não estamos diferenciando este ou aquele... Não tem discriminação. Não tem discriminação, nós estamos falando de um processo que envolve um todo, né? Um ser humano como um todo. E aí a criança é esse todo. Então, quando eu julgo os pais da criança, eu estou excluindo a criança. Se eu excluo a criança, não tem como acontecer uma aprendizagem. Não tem como acontecer. Vai faltar alguma coisa. A criança não vai conseguir. E olha que interessante, né, que esse tempo de aulas remotas, até inclusive o Ayrton Silva está dizendo aqui que não está tendo aula, né? Está tendo sim, Ayrton, só que não são aulas presenciais. Nós estamos tendo aulas remotas, né? As aulas, elas são oferecidas através da internet, dos grupos de WhatsApp aqui em Mogi Guaçu, e as professoras, os professores permanecem de plantão, dentro do horário dele de aula, para tirar dúvida dos alunos, né? Que pode ser feito ali através dos grupos do WhatsApp, pode ser feito através de videochamadas. Então, está tendo aula assim, só que diferente. É muito interessante, Maria Aparecida, porque nós estamos experimentando hoje vamos dizer assim, todos aqueles conflitos que nós tínhamos, todas as dificuldades que nós tínhamos dentro da escola, as famílias estão experimentando em casa, né? Então, os alunos não querem fazer, eles não se interessam, e eles ficam lá preguiçosos, e falam que está de férias, e as mães ficam lá de cabelo em pé, os pais querem ter um colapso nervoso, as vozes estão lavando as mãos porque não sabem mais o que fazer, né? E por que será? Porque agora as crianças estão dentro de casa. Qual seria a ideia, né? Assim, o pensamento normal dentro de casa agora, junto com o papai e com a mamãe, eles vão fazer melhor essa atividade, eles vão participar melhor. Inclusive, o tempo de estudo, ele é menor, né? Porque na escola são 4h30, 5 horas de aula. Os estudos remotos aí dá o quê? Mais ou menos 1h30, 2 horas de aula por dia, aquele que pega para fazer todos os dias. E isso não está acontecendo, esse interesse. O que será que está por trás disso, Maria Aparecida? Pois é, eu também me faço essa pergunta. E aí a gente entra em algumas elucubrações a respeito, né? Uma delas é essa questão da família assumir a real educação dos filhos, né? Os professores passaram a serem orientadores dessa aprendizagem, né? Não sei se você percebeu, mas nós, professores, passamos a ser orientadores. Porque deste lado aqui da telinha, nós só podemos orientar, né? Os pais vão conviver com a questão da dificuldade e com a questão da aprendizagem em si, passo a passo. Os pais vão ter que lidar com o jeito próprio de cada filho aprender. Os pais terão que ficar presentes nessa aprendizagem. Então, isso suscita também, isso implica também que o pai e a mãe comecem a olhar para o próprio sistema. Porque alguma coisa, quando não dá certo, ele vai precisar olhar um pouco mais profundamente e responder por que não está dando certo, né? Então, muitas questões vão ser vistas nesse momento e que não eram vistas até então. Até o fato de o aluno ter sido colocado na escola, o aluno ter sido colocado, até o fato de a escola, melhor dizendo, ter sido colocada como uma segunda casa para o aluno. A escola é um lugar de aprendizagem. A escola não é uma extensão da casa, muito pelo contrário.
A escola não é uma extensão da casa, né? A escola é a escola, a casa é a casa. Exatamente por isso que nós criamos muitos equívocos dentro de sala de aula. Quando o professor se colocou no lugar dos pais, quando os pais colocaram a escola como uma extensão da própria casa, e isso criou todo esse imbróglio. E agora o que a vida vem e faz, né? Não, cada um no seu lugar, o professor é um orientador. Eu vejo assim, que o futuro da escola chegou, né? E não estávamos preparados para olhar. O futuro, que seria a escola modelo, que seria o professor como um orientador, nós falávamos muito lá quando estava em São Paulo, na minha unidade, ouvia muitos professores, e a gente falava entre nós, porque as minhas turmas são turmas de adolescentes, falávamos, vai ser o sonho de consumo quando você puder entrar na sala, o aluno vem para as aulas de geografia, né? Houve um momento que parece que o Estado tentou fazer isso e acabou não acontecendo nada. O aluno vem para a sala para a aula de filosofia, que seria o meu caso, ou história ou sociologia, o aluno vem e você vai sentar com ele da forma que for e você vai trabalhar os assuntos, assim, de uma forma bem tranquila, bem gostosa. Eu como uma orientadora, ele já tendo lido um livro, ele já tendo lido um material, ele já trazendo uma certa bagagem de casa. Aí sim, estaríamos promovendo a verdadeira aprendizagem, porque o aluno iria direcionar segundo aquilo que ele tinha ou que ele tem como ideia. É um sonho isso, mas isso já está acontecendo hoje. De um jeito bastante rudimentar. De um jeito bastante rudimentar, né? Porque os pais não estavam preparados para trabalhar com seus filhos, os professores não estavam preparados para trabalhar online, né? Nós estamos aprendendo ainda. Esse trabalho está sendo um aprendizado constante para nós ainda. Mas o futuro da escola é esse. Me parece que o futuro seja esse, né? De nós passarmos a ser agora orientadores. Os pais são os professores. Então, os pais terão também que se preparar para isso. Ora, se nós olharmos isso um pouco mais profundamente, a mudança é muito grande. A mudança é muito grande. Isso, então, se nós... sabe, Maria? Pode falar. Tá. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para a Nilce e para a Nelby Andrade, sejam muito bem-vindas. Oi, Nilce, é um prazer tê-las aqui com a gente. Assim, além disso tudo que você está falando, Maria Aparecida, eu costumo falar com as professoras, com os pais que vão até a escola conversar comigo, falando a respeito dessa dificuldade das crianças, né, em querer se envolver com as coisas da escola. Além de os pais precisarem reaprender a estar com os filhos nesse momento da aprendizagem, os professores reaprender qual é o seu lugar de orientador da educação, né? Mas existem também esse sentimento que os pais estão tendo, na sua grande maioria, que eles têm que ocupar o lugar do professor. E aí, quando eles acreditam que eles obrigatoriamente têm que ocupar o lugar do professor, fica pesado. Fica difícil de levar. E aí as crianças não querem, as crianças não aceitam, e as crianças fazem corpo mole, né? E é muito interessante que eu tive uma criança que foi a semana passada, né? Foi ela conversar comigo, quando, né, eu sugeri para a mãe, fale para sua filha, eu não sou a sua professora, eu sou a sua mãe. Eu estou aqui disponível para ajudar você enquanto sua mãe. Mas quando você tiver dúvida, você vai conversar com a sua professora. A menina deu um sorriso para essa mãe, como quem diz, que delícia, eu voltei a ter a minha mãe. Ela não é mais a minha professora, ela é só a minha mãe, que delícia. Então, olha só, a gente precisa... Muito lindo, eu fiquei assim encantada com aquela cena, porque foram frases muito simples, mas que trouxeram uma leveza para essa mãe e para essa filha, que foi encantador de ver, né? Como a Nilce disse aqui, o futuro ele já chegou, e nós estamos tendo que nos virar para entender como está funcionando esse futuro. Estamos tendo que aprender a andar com essa bicicleta, com ela andando. Então, e isso hoje não é só a escola.
os pais também estão tendo que fazer esse movimento. Então, estamos todos, né, dentro desse movimento de aprendizagem, que está uma loucura, né? Aí a Nilce está colocando assim, ó, Maria Aparecida, o ensino híbrido virou uma realidade. O ensino híbrido é aulas presenciais e online ao mesmo tempo, né? Agora, os pais e os professores devem reconhecer e assumir seus lugares. Talvez seja difícil para as famílias, porque eles não gostavam da escola. Isso é uma verdade também. Aqueles pais que tinham dificuldades de aprendizagem, que sofreram bullying na escola quando eram pequenos, que tinham problemas com os professores, agora tendo que voltar para esse lugar de ser o orientador do seu filho em casa, eles estão tendo muitas dificuldades, está sendo muito difícil para esses pais. Principalmente quando eles acreditam que eles vão ter que ser o professor do filho. Aí o negócio, embola todo o meio de campo. Quando eu falei que o futuro da escola chegou, e esse é o futuro da escola, e a Nilce corroborou aí, fazendo a colocação dela, sim, nós, quando conversávamos sobre sermos orientadores, era muito estranho, né, para alguns, que achavam que isso estava num nível de sonho muito grande, mas isso não é sonho. A gente está vendo isso aqui agora. E é claro que o professor, os pais correm o mesmo risco que o professor corre em sala de aula, que é de querer tomar o lugar do professor. Quando alguém quer tomar o lugar de alguém, ele vai excluir alguém, né? Porque se eu quero tomar o seu lugar, eu vou ter que tirar você daí. Tirando você daí, eu estou excluindo você. Estou desrespeitando você e te excluindo. Se eu excluir você, pronto, eu já vou criar um imbróglio aí no meu próprio sistema. Então, essa situação nunca vai dar certo, né? Aliás, seria bom se nós fizéssemos uma live, um trabalho, e convidando esses pais, para que a gente pudesse conversar com eles assim, né? Você estava falando e eu estava pensando nisso. Quem sabe na nossa próxima semana. Convidar pais para conversarmos um pouco, porque as dificuldades que eles estão tendo, a gente sabe, são muito grandes. Eles têm que se deparar com as próprias dificuldades, se deparam com as dificuldades do momento, né? Com as dificuldades da escola, a dificuldade de horários, né? Muda toda a dinâmica da casa. Dinâmica. Né? Assim, muda tudo, todo mundo tem que se preparar e estar pronto para aquele momento que a criança vai estudar. Crianças, às vezes, que não têm condições de ter, por exemplo, um mecanismo específico para estudar, para fazer a aula online. Então, são dificuldades que as pessoas estão enfrentando, né, que os pais estão enfrentando. E sem contar a dificuldade do próprio professor em passar esse conteúdo, né, para a criança. E, às vezes, crianças que não encontram, eu vejo aqui pela escola que eu acompanho, de não encontrar, né, a criança, de ficar um tempão procurando a criança, e aí alguém tem que sair a campo, né, literalmente falando, para procurar essa criança, para saber onde está essa criança, para tentar incluir essa criança no programa, né, agora. Então, tudo isso faz parte de uma realidade que nós estamos vivendo e que precisa ser respeitada, mas cada um no seu lugar. Então, os pais, respeitando o próprio lugar de que o filho precisa de um orientador para aquele assunto, porque ele é específico, e os pais são apenas monitores no sentido de estar ali propiciando situações adequadas para que o aprendizado se faça. Então, oferecer um celular, um computador, alguma coisa assim, né? A gente sabe que hoje... Pode falar. Eu sempre digo para os pais, Maria Aparecida, que a função deles é de dar assessoria para os filhos neste momento. Né? Então, organizar o lugar onde a criança vai fazer a atividade, se vai ser na mesa da cozinha, se vai ser na mesa da sala, se vai ser na varanda, organizar os materiais que essa criança vai precisar usar, ela vai usar o computador, vai usar o celular, vai ser a atividade impressa, né? Vai ser o tablet, vai ser a televisão, que tem famílias que têm condições de usar a televisão, vai precisar de lápis, borracha, caneta, vai precisar dos livros. Então, o pai e o horário, né? E o horário que é importantíssimo a criança ter o horário de estudo. Então, a família, ela tem essa responsabilidade de estar ali organizando esse espaço de aprendizagem para o filho.
E tudo aquilo que tem a ver com aprendizagem é responsabilidade da escola. Então, olha, mandou a atividade, com a explicação que a professora colocou no grupo não foi suficiente, eu vou precisar de uma ajuda maior. Entre em contato com o professor, né? Através de uma videochamada, através de uma pergunta no grupo, enfim, não conseguiu, de repente, com o professor por algum motivo, entre em contato com a escola, né? Porque nós, da equipe gestora, também estamos lá para dar esse suporte. Mas é isso que tem que ficar claro para os pais, que cada um tem o seu lugar. E para os professores também, porque às vezes nós temos essa falsa sensação de que, como os alunos estão em casa com a família, agora quem vai ensinar é a família. Não. A família vai dar o suporte, vai dar a estrutura que a escola, né, no seu espaço físico tem. Mas ensinar as coisas da escola são os professores. Né? Porque quando nós delegamos essa responsabilidade para os pais, nós também estamos criando aí um outro mecanismo que vai gerar mais um dificultador na aprendizagem das crianças. Exatamente. Criando mais um mecanismo de dificuldade. Os pais, a educação formal, ela está a cargo do sistema, né, do sistema educacional, a educação formal. A educação informal, ela está a cargo dos pais. E o que eles vão ser? Exatamente o que você está falando. Orientadores dessa educação. Né? Então, organizar horário, organizar local específico para a criança estudar, permitir que a criança esteja bem para exercer, né, as suas atividades, fazer a cobrança devida, né, sobre esse trabalho. Eu me lembro que eu tive escola por muitos anos na 7ª Diretoria de Ensino em São Paulo. Quando eu comecei era a 6ª, depois ela foi incorporada na 7ª Diretoria de Ensino em São Paulo. E me lembro que a partir do maternal, do Jardim 1, as crianças já recebiam uma incumbência só por questões de responsabilidade. E que questão era essa? Apenas o levar para casa e ter que trazer sem que os pais precisassem interferir. Pasme. As crianças que ouviam a ordem, né, e traziam, nunca tínhamos problema com questões de lição. As crianças que os pais interferiam, dizendo, comandando de uma outra forma, tentando lembrar ou não permitindo que a criança assumisse a própria postura de levar, de ser responsável pelo seu material, nós tínhamos problema. Então, a gente já tinha naquela época uma visão bastante aberta sobre questões de educação e sobre como você orienta. Então, os pais que acham que a criança não é capaz, eles se arrogam, então passam na frente da criança e não permitem que a criança assuma a própria responsabilidade. E isso é um erro. Então, eles estão vendo isso hoje, os pais estão percebendo isso hoje, que a criança tem um limite, eles também têm um limite, e que ela deve ser vista desde cedo como alguém capaz de assumir muitas coisas que os pais não permitem que ele assuma, que a criança assuma. E aí, quando ele tiver 10, 11, 12, 13, começam a perceber a dificuldade que é lidar com aquele aspecto, né? E nós recebemos isso. Exatamente. E nós recebemos isso como resultado do que a criança traz em casa. Junto com tudo isso, você fala de um sistema em desequilíbrio, você imagina como isso, a bola de neve que isso se torna. A bola de neve que acaba sendo uma sala de aula, quando tudo isso está em jogo ali. Né? Então, os pais hoje estão tendo que lidar com isso. Ele tem que planejar um horário, ele tem que planejar um lugar para o filho estudar, porque ele precisa dar conta, porque ele sabe quão importante é o estudo, o ensino formal. Ele sabe que isso é necessário para o futuro da criança, né? É necessário isso para que a criança possa se movimentar em sociedade de forma honrosa, de uma forma melhor. É preciso para a sociedade se movimentar, é preciso esse ensino formal. Então, os pais estão sentindo essa responsabilidade hoje. Nós estamos conseguindo dividir isso, mas nós do nosso lado e eles como pais, orientadores, só isso, monitores, orientadores, ajudantes, eu não sei o nome que se dê, qualquer que seja o nome, mas não como professores, né?
não como reais, efetivos professores, apenas como orientadores. Eu ajudo você, mas a dúvida a sua professora tira. Tá? Porque eu preciso ter muito claro que ali dentro da minha casa, eu sou mãe. Isso. Porque se eu sair do papel da mãe e entrar no lugar da professora, eu vou deixar de ser a mãe e você é a professora. E aí? Né? Vai aí causar outro problema. Por isso que as crianças não colaboram, por isso que elas não se interessam, por isso que elas não participam. E sem contar que lá dentro dela fica assim, mas você não é a minha professora, você é minha mãe. O que você está querendo me cobrar uma coisa que não é sua? A criança não sabe colocar em palavras, mas ela sente. Eu tenho um exemplo dentro da minha própria casa, que meu filho respondia assim para mim, você não é minha professora. Eu vou perguntar para minha professora se é verdade. Uhum. Eu também passei por isso, Maria Aparecida. Pois é. E eu não podia dizer nada. Ele estava certo. Não. E eu dizia, tá bom, você pergunta então. Só isso, né? Claro, como mãe, como boa mãe que não arreda, né? Não arreda o pé, eu dizia, tá bom, então vai perguntar para sua professora. Mas é claro, nesse momento eu honrava o lugar dela e eu honrava o meu próprio lugar, né? E ele colocava nós duas, cada uma no seu lugar. Então é interessante essa dinâmica, porque quando nós nos colocamos no nosso lugar, a criança recebe isso com amor também, né? E isso é reforçado, né? E isso é muito, essa dinâmica é muito gostosa de se ver. Eu me lembro de muitas coisas que eu fazia na minha própria escola, e ela já tinha um cunho sistêmico, né? Já tinha um cunho assim bastante aberto. A gente tinha um trabalho muito inovador, sempre foi. Questão da dinâmica dos pais dentro da escola. Os pais eram convidados sempre. No começo do ano nós tínhamos reuniões com os pais diárias para poder entender melhor a dinâmica da criança dentro de casa. A partir daí, então, nós entendíamos como era a criança na escola, muitas coisas era possível entender, e isso era respeitado. Então, nós nunca tivemos questões de disciplina, né, ou a indisciplina, né? A disciplina era uma coisa assim, tranquila, nunca tivemos problema. Eu tive escola por muitos e muitos anos, nunca tivemos problema de disciplina, de ter que chamar pais, porque tal criança ou tal criança estivesse ultrapassando os seus limites. Nunca. Porque os pais eram incluídos sempre, sempre, sempre. E isso é importante. Hoje, os pais vão ter que incluir na própria vida a questão do ensino sistemático. Vai precisar fazer essa inclusão. E o professor vai ficar de fora como um orientador, orientando aquela família naquela questão. Até às vezes de orientar mesmo, de alguns pais que não entendem. Eu acabei de falar de fazermos anunciarmos e fazermos um convite aos pais, né? Para saber como funciona, porque às vezes os pais se perdem, né? A mãe quer fazer o jantar e quer que a criança faça a lição. Com a televisão ligada. Ela fazendo o jantar, a televisão ligada, o cachorro latindo, o gatinho miando, passando por cima, porque quando eu vou trabalhar no computador, o gatinho passa aqui na frente, ele também quer ser notado. Então, os pais não sabem lidar muito bem com isso, fica difícil. Então, orientar, né, nos melhores horários, quais seriam os melhores momentos. Não precisa ficar em cima da criança, os pais acham que precisa ficar em cima, não precisa ficar em cima. A criança precisa de atenção, se ela está precisando de uma atenção maior que o normal, se ela exigir, no momento da lição, uma atenção maior, é preciso olhar, porque alguma questão está acontecendo ali. Ela está usando a lição para atingir os pais. Para chamar a atenção. Aí vem uma questão maior. Então, são questões todas que vão ter que ser olhadas agora. Então, eu tive uma experiência também com relação a isso, Maria Aparecida, que a mãe é professora, e ela dando aula remota, o filho também em aula, e ela não sabia se ela dava aula ou se ela fazia o filho fazer atividade, porque ele não queria sentar para fazer atividade, né? E ela ali, né, e o sentimento dela era, eu sou professora de alfabetização, como é que eu não vou dar conta de que o meu filho faça as atividades dele? Não, isso é impossível. E aí, numa conversa que nós tivemos, não dá conta porque a criança não aceita. Numa conversa rapidinha que nós tivemos, eu falei para ela, tá, quando você
vai conversar com o seu filho, quem fala com ele? É a mãe ou é a professora? Isso, ela falou assim, exatamente. como assim? Mas, ué, Isso. você está falando ele como mãe ou você está falando com ele como professora? Eu acho que eu estou falando com ele como professora, porque é o que eu sou. Eu falei, não, dentro da sua casa você é a mãe. Então, olhe para o seu filho com todo o amor, com todo o carinho que você tem no seu coração, e diga para ele, filho, aqui em casa eu sou a sua mãe, eu não sou a sua professora. Eu vou estar aqui, ó, tá aqui tudo que você precisa para fazer a sua aula. Se você precisar de ajuda para alguma coisa, você me chama. Mas a sua professora é a fulana. Se você não fizer as suas atividades, nós vamos entrar em contato com a professora e você vai contar para ela por que é que você não está fazendo a sua atividade. E agora eu, sua mãe, vou ficar aqui dando a minha aula para os meus alunos, tá bom, filhinho? Exatamente. Resultado, acabaram os seus problemas. Hoje o filho faz a atividade e ela consegue dar aula. Ela não precisa ficar o tempo todo em cima dele. Ela dá algumas orientações quando necessário. Por quê? Ela voltou para o seu lugar de mãe e mostrou para ele quem é a professora dele. E ficou tudo certo. Exatamente. É o que a gente fala, é só uma postura. É uma questão de postura. É só uma postura. Né? A pedagogia sistêmica é uma postura interna. Né? De nós nos colocarmos no nosso lugar. De não querermos fazer coisas que não nos dizem respeito fazer. Né? Então, quando ela foi para o lugar dela, então, quando ela diz, você é a professora ou você é a mãe? Eu não sei. Ela também tem dentro dela uma questão para resolver. E aí, quando ela resolveu a questão, ela foi para o lugar. Né? É bem interessante essas dinâmicas que funcionam. São dinâmicas invisíveis que funcionam e têm uma força muito grande. Né? Assim como a gente fala que a criança traz elos, a criança vem, se nós pudéssemos ver, a criança vem com fios invisíveis, né, emocionais. Ela vem cheia, ligada nesses fios. São dinâmicas invisíveis que vão continuar funcionando. Né? E se o professor consegue incluir e ela passar a pertencer, ótimo. Se não, o não pertencimento vai causar uma exclusão e alguém vai tomar a mesma atitude num próximo momento. Então, é aquilo que a gente fala. Outra pessoa ocupa aquele lugar, né? A outra pessoa vai ocupar aquele lugar. É a bola de neve que começa a crescer, né? Imagina que é o que nós temos hoje como sendo regra geral. E a dificuldade... Deixa eu falar um oizinho aqui, Maria Aparecida, para minha amiga Rosana Zanqueta. Primeira vez que ela está ao vivo aqui com a gente, Maria Aparecida. É um prazer ter você aqui com a gente, Rosana. E ela está dizendo assim, Maria Aparecida, que isso aconteceu com ela. Né? O filho dela também não conseguia fazer atividade, porque ela orientava a criança como professora e não como mãe. Né? Maria Aparecida, estamos nos 48 minutos. Nós nem percebemos, né, como o tempo passa. E vai ficar um convite aqui agora, para que nas próximas lives que nós façamos, que fique o convite para os pais que estão com dificuldade, e a gente coloca aí, né, os pais que estão com dificuldade, para que a gente possa, se for possível, amenizar, né, deixar assim um pouco mais leve o que estiver pesado. Carregar o próprio filho não é um peso. O que se torna um peso é eu querer carregar aquilo que eu não posso, às vezes a partir do meu próprio sistema, querendo carregar pelos meus pais, né, ou por alguém, né, ou o próprio professor querendo carregar o sistema da criança, né, ou eu estar como mãe, às vezes como mãe, como professora, então eu não sei o que fazer, mas quando eu vou para o meu lugar, aí eu encontro, então, a solução chega e ela é simples, né, basta eu olhar e estar no meu lugar. Tudo aquilo que é meu não é difícil. Não. O que vai trazendo peso para a minha vida é tudo aquilo que eu quero carregar que não é da minha responsabilidade. Exatamente. Aí vai ficando muito pesado, aí eu vou ficando doente, aí eu não vou dando conta. Por quê? Porque eu estou assumindo responsabilidades que não são minhas. E quando essas responsabilidades não são minhas, eu não tenho
a força necessária para lidar com aquelas coisas. Exatamente. Isso é muito, assim, precisa ficar muito claro. Se eu estou cansada, se está difícil, se eu estou com vontade de chutar o balde, sumir do planeta, é porque eu estou carregando responsabilidades que não são minhas. Eu estou assumindo lugares que não são meus. Né? Exatamente. Então, tragam essas questões aqui para nós, para a gente aqui estar discutindo e juntos descobrir aí assim, uma forma de aliviar um pouquinho esse peso. Né? Às vezes até livrar totalmente do peso, mas vamos partir aí do princípio que é para aliviar um pouquinho. Às vezes a constelação até consegue, né? A gente diz que é um meio, né? É um meio para se atingir um fim, mas ela não é o fim em si mesmo. E nós convidamos vocês a estarem conosco na próxima semana. E vamos entender que nós estamos em processo de aprendizagem, né? Todos nós, não só a criança que nós falamos aqui hoje, né? Mas todos nós, principalmente nesse momento no planeta. E o planeta está pedindo que a gente avance um pouquinho mais, né? Os passos de tartaruga agora já não podem mais ser. Nós temos que dar uns passinhos assim um pouquinho mais rápidos, né? Nós temos que sair dessa lentidão e olhar de frente às nossas próprias dificuldades. E é o que está acontecendo, olhar esse espelho da vida. E que a gente possa fazer isso com essas posturas, com essas visões que estão vindo, que a gente possa acrescentar na nossa própria vida, porque elas são maravilhosas para nós. Eu não sei o que aconteceu aqui agora. Algumas coisas acontecem aqui às vezes e eu não sei. Você está me... Desculpa, gente. Estou te ouvindo perfeitamente, Maria Aparecida. Okay. Então, olha, nós estamos aqui convidando vocês para olhar para o mundo através desse olhar amoroso, através desse olhar respeitoso, que é a visão sistêmica, né? E nós queremos compartilhar isso com vocês. Tragam os seus temas, né? Se vocês não quiserem colocar... Oi, Bia, seja muito bem-vinda. Se vocês não quiserem colocar aqui no chat, vocês podem mandar para a gente no particular, a gente não cita nomes, se for o caso. Mas se quiserem participar com a gente também das lives, a gente manda um convite para vocês estarem juntos, nós queremos compartilhar, nós queremos trocar experiências. E quando a gente compartilha, essas experiências, elas ficam muito mais ricas, tá? Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês, foi muito bom estar aqui, compartilhar essas ideias com vocês. Eu quero frisar, né, que eu sou terapeuta, sou educadora sistêmica, e se vocês precisarem, eu estou disponível para ajudar vocês, tá bom? Até a semana que vem, pessoal. Obrigada. Até a semana que vem. Eu também sou terapeuta, nós temos um grupo de constelação familiar que atendemos online, e questões diversas, né? Pedagogia sistêmica, nós temos a pretensão de, próximo ano, abrirmos um curso, e estamos aí, o que precisarem, para atendimentos, ou para o que quer que seja, alguma consultoria, conte com a gente, tá? E estaremos aqui na próxima semana. Estamos disponíveis, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada por hoje. Tchau, gente, até semana que vem. Beijos a todos. E, por favor, nos mande perguntas, que a gente gostaria muito da participação mais direta de vocês. Tchau, gente. Até. Até. Uma boa tarde a todos.